ministro dos Direitos Humanos do Brasil, Silvio Almeida, subiu o tom e condenou com veemência o ataque disparado por Israel contra um campo de refugiados palestinos em Rafah, na faixa de Gaza, durante o fim de semana. O bombardeio por parte do regime sionista de Israel, comandado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, matou mais de 40 pessoas. Idosos, mulheres e crianças foram gravemente feridas. Algumas tiveram membros amputados. Por meio de postagem no X, o antigo Twitter, Almeida afirmou que a ação escancarou os propósitos genocidas do governo israelense. Pelo menos 45 palestinos foram mortos em ataque israelense contra o campo de refugiados de Tal as-Sultan, no sul de Rafah. Segundo a Agência da ONU para Refugiados, as mortes em massa incluem mulheres e crianças. Este evento não deixa dúvidas de que o governo de Israel comete crimes de guerra e que descumpre flagrantemente as decisões da Corte Internacional de Justiça. O assassinato brutal de civis palestinos, principalmente de mulheres e crianças, escancara os propósitos genocidas do governo israelense. Que a comunidade internacional rechace com firmeza esta atitude criminosa e faça cumprir as determinações do sistema de justiça internacional, afirmou o ministro Silvio Almeida. Na verdade, nada mais espanta vindo do Estado de Israel, mas essa reação da imprensa que você mencionou, ela mostra que a imprensa ocidental ela consegue ser pior do que a própria imprensa de Israel, né? Então está aqui a capa do Haaretz agora, que é um jornal israelense nesse momento, dizendo que o mundo condena, né, o injustificado e abominável ataque em Rafah. Isso aconteceu, Zé, logo depois da decisão da Corte Internacional de Justiça. Então foi feito exatamente como um desafio, né? Israel está dizendo ao mundo que se coloca como um Estado pária, fora da lei, e que ninguém vai conseguir parar o genocídio e o holocausto. Como é que você vê isso, Zé? Bom, ficou isso muito evidente, né? Que Israel está desobedecendo de maneira terminante às ordens, às decisões do tribunal, está fazendo uma provocação contra a comunidade internacional e é preciso, de fato, diante de um episódio que é um episódio superlativo em termos de horror, é preciso que, porque já transbordou todos os limites da racionalidade, do tolerável, claro que tudo que aconteceu até agora não é tolerável, mas esse episódio de ontem, ele é o pior de todos, talvez. Então, é preciso que, de fato, diante dessa desobediência e desses crimes continuados, o mundo tome medidas mais enérgicas. Nós publicamos ontem à noite um manifesto da FEPAL exigindo uma força internacional armada, autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU. O título da matéria, o título do manifesto da FEPAL chega a dizer que a única maneira de parar Israel seria pelas armas. Se as armas das forças guerrilheiras, das forças da resistência, não têm sido suficientes por conta da desigualdade de forças, então, de fato, é preciso que haja uma decisão da comunidade internacional, seria a autoridade da ONU, para impor uma força de paz, mas uma força de paz armada, que pudesse conter a fúria e os crimes desse exército que realmente ultrapassou todos os limites. Eu vou colocar, além dessa questão da Força de Paz Internacional, né, reações ao redor do mundo, né? Jean-Luc Mélenchon defendendo o rompimento das relações diplomáticas da França com o Estado de Israel. E, na verdade, também defende o fim de todo fornecimento de armas ao Estado de Israel. Vários países europeus, Natália, reconheceram o Estado palestino. Israel vai se isolando, né? Mas você acha que este caso, quer dizer, vamos dizer assim, explícito de holocausto, pode acelerar um rompimento de relações diplomáticas, além do que foi feito pela Colômbia, isso chegando a países centrais? No momento, eu acho muito difícil, porque apesar do episódio de ontem ter sido horrível, ter sido assustador, países centrais continuam defendendo o direito de autodefesa de Israel, principalmente os países que têm um papel central na geopolítica, um papel de importância ainda, ou de subimportância, porque a gente sabe que no Ocidente a maior importância sempre vai ser dos Estados Unidos, né? O protagonismo é dos Estados Unidos, porque eles que ditam as regras, mas você não vai ver, por exemplo, a Alemanha não vai romper relações diplomáticas com Israel, o Reino Unido não vai romper relações diplomáticas com Israel. Então você vai ter outros países que talvez considerem que talvez, por exemplo, o que está acontecendo agora na Espanha, com todas as ameaças, e na Irlanda, então, com oficiais israelenses falando, diplomatas israelenses falando, Léo, que o povo da Irlanda não tem o direito de falar que o povo de Gaza está passando fome, porque eles
falaram assim, mas vocês não lembram de quando vocês passaram a fome? Não foi passaram a fome, eles tiveram, né? A grande famine da Irlanda foi provocada pelo imperialismo britânico e o oficial israelense estava escarnecendo desse fato, uma mancha, né? Uma dor, né? Uma ferida que ainda é muito grande na República e na área ocupada da Irlanda. Então, assim, eu imagino que esses países que já estão sendo atacados por Israel, porque como o Zé estava falando, não tem diplomacia nenhuma, eles é um Estado pária, os seus políticos, o seu corpo diplomático também é um corpo diplomático que não respeita regras de diplomacia, está atacando esses países. Então eu acredito que os países que primeiro reconheceram a Palestina vão ser os países que, se cortar a relação na Europa, vai vir desse grupo, por conta de justamente essa falta de diplomacia e esses ataques baratos e pessoais a histórias desses países e, obviamente, né, com ameaças e com repercussões que vão muito além do que a diplomacia poderia fazer.